Olá, eu sou Aida Zaslavski e você está no canal Saúde Integrativa. Muito bem-vindo! Esse é um canal que trata da saúde integrativa e eu sou enfermeira integrativa com os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética e da espiritualidade, unindo as dimensões e a totalidade do nosso ser. Hoje nós vamos falar sobre um assunto ligado à autoemoterapia, ou seja, ao fluxo de sangue da nossa corrente sanguínea, e o infarto. Mas eu quero salientar aqui também os sinais do infarto, o tratamento com a autoemoterapia e também primeiros atendimentos, o quanto é fundamental nos primeiros 30 minutos a gente reconhecer o que está acontecendo ou ter uma clareza na informação e agir pode salvar uma vida. Então, vamos lá? Você já passou por alguma situação assim na rua, no trabalho, na escola, em alguma situação, ou uma crise convulsiva, ou um acidente, ou um ataque de asma? E como foi para você? Reagiu, não sabia o que fazer, chamou alguém? Primeiros socorros é fundamental a gente pelo menos ter algum conhecimento, não é? Das situações de risco de vida. E assim como o infarto, ele é uma emergência, ele é um risco de vida. Então, os primeiros 30 minutos são fundamentais. Pode salvar uma vida ou tirar de complicações, evitar complicações decorrentes a essa situação, né? Os primeiros 90 minutos também são fundamentais para que evite danos maiores, não é? Então, o que é o infarto? O infarto é quando o fluxo de sangue até o músculo cardíaco é bloqueado. Então, acontece morte das células cardíacas por falta de oxigênio. O oxigênio não chega até o músculo. Os motivos pelo qual é bloqueado podem ser vários, né? As obstruções até a artéria que abastece o coração, veias e artérias entupidas, já ouviram falar? Então, esse é um tema muito importante. E é importante tanto para a pessoa que está passando pelo infarto, como para cuidadores, para as pessoas assim no dia a dia, identificar e saber agir, né? E então existem sinais que são evidentes. Ó, você está tendo infarto, ou eu estou tendo infarto. Existem outros que são discretos. Então, se eu estiver sozinha e tiver um infarto, o que eu preciso fazer? E se eu estiver cuidando de alguém ou na companhia de alguém e observar que está tendo um infarto, o que, né, eu posso fazer? Então, isso é fundamental, que a gente saiba os sinais, né? Vários são os sinais, aqueles mais evidentes, como dor no peito, cansaço, uma falta de ar diferente, né? Uma falta de ar, assim, o ar não está entrando e é diferente. A dor no peito, ela pode ter uma irradiação para o braço. Então, imagine que está bloqueado o fluxo de oxigênio para o coração. E o coração é uma bomba, ele impulsiona o sangue para todo o nosso organismo. Se ele estiver bloqueado, vai também acontecer sinais e sintomas no organismo. Então, pode ser dor de estômago, porque o diafragma também ele pode ter, né, se tensionado, pode ser
calor, né? Ou então aquele suor frio, um suor assim pegajoso que não aconteceu nada. Então são sinais, não é, que podem ser discretos ou podem ser evidentes. Acontece em mulheres, em idosos ou em diabéticos, esses sinais eles podem se confundir, não ser tão evidentes assim, eles podem ser mais discretos ou se confundir com uma sensação gastrointestinal, com outros sintomas que não exatamente a dor no peito. Então, é importante identificar e não esperar. Mas quando, né, agir? Na dúvida, vai buscar um socorro médico, por isso é uma emergência, né? Observar, assim, a idade da pessoa, o histórico, né? Se é uma pessoa conhecida, ou o nosso próprio histórico, se tem alguma função cardíaca prejudicada. Se não tem, busca ajuda, liga para o 192, liga para o SAMU. Olha, eu estou com uma pessoa que está com um suor frio, ela relatou uma discreta dor no peito, então eu estou no local tal e tal e tal, sou parente, não sou parente, não é? Pegar um contato de algum parente, isso é uma ação de primeiros socorros, porque a pessoa pode perder a consciência. Então, como é seu nome? Meu nome é Ideli. Ideli, você tem o telefone de alguém de contato? E aí já segura esse telefone. Quando chegar a assistência, você vai passar o telefone, certo? Se a gente se encontra numa situação desconhecida. Se é com a gente mesmo, o que nós vamos fazer, né? O mais importante é parar, não fazer esforço, porque o primeiro impulso pode ser agitação, sair correndo. Para, não faz esforço, ou afrouxa a roupa, né? Afrouxa o sapato, afrouxa a gravata, afrouxa camisa, ou, né, cinto, se estiver. Você vai observar, né? Nós vamos observar. E muito importante é colocar na posição semi-sentado, não deitado, né? Para evitar o esforço maior do músculo cardíaco. Semi-sentado, certo? Afrouxar as roupas, semi-sentado, ligar para o SAMU 192 e ainda tranquilizar a pessoa. Se nós mantivermos a calma, também vamos passar uma calma. É importante evitar a agitação nesses momentos. Isso pode salvar uma vida. Os primeiros 30 a 90 minutos do infarto se chama de janela de ouro, né? Vale uma vida. Uma vida pode ser salva por ter identificado e agido de forma correta, né? De forma direta. O que pode acontecer normalmente que é um equívoco, né? Quando sente um sinal ou uma dorzinha no peito ou um cansaço extremo, uma falta de ar, a gente pode ter a tendência de normalizar, né? De não valorizar esse sintoma e esperar. Eu vou deitar, vou descansar um pouquinho, que vai passar. E isso pode perder tempo, isso pode valer tempo mesmo, né? E por que chamar o SAMU? O SAMU, quando vem nesse primeiro tempo, ele já vem com uma UTI completa. Então, ele já vem com os recursos para iniciar a salvar essa vida, né? Seja medicamentos, seja respiratório, já vem com uma assistência.
Então, isso, né, em matéria de tempo e de iniciar algum tratamento, já é um valor. Se a própria pessoa está passando por isso, chama alguém ou chama o SAMU e avisa alguém, né? Algum vizinho, se estiver sozinho. É importante, né? Porque isso pode evitar danos maiores no comprometimento cardíaco. Então, o SAMU já vem, né? Ou a ambulância ou a assistência já vem com os recursos, né? Até a chegada do hospital. Porque se for dirigir, pegar o carro e acontecer algo no meio do caminho, também vai interromper o andamento desse atendimento, né? Ou causar um outro acidente, se a própria pessoa vai pegar o carro, né? Pode desmaiar, né? Se é outra pessoa, coloca no carro, ok? Se for próximo, mas se for muito longe, pode também acontecer algo, né? Então a gente precisa ter uma clareza, a informação para ter um discernimento e fazer a escolha do que fazer naquele momento. E o que fizer de escolha vai ser a melhor escolha no momento. Então, um grande cuidado é não esperar. Ah, vou esperar que vai passar. Vou me deitar, né? É trazer como algo normal. E outra coisa importante é, não quero incomodar meus filhos porque estão trabalhando, não quero incomodar vizinho, imagina. Precisa, porque isso não é incômodo, isso é uma ação, né, de primeiros atendimentos, primeiros socorros. Então, é importante. Eu falo isso porque ontem mesmo, né, atendendo um cliente que já faz a autohemoterapia há muitos anos comigo, ele me relatou como foi a situação dele. Ele tá agora com o stent dele, tá obstruído. Então, ele foi fazer alguns exames e o médico detectou. Ele foi fazer exames para fazer uma cirurgia de próstata, para ter a autorização cardiológica, né? E o médico, pelo histórico dele, resolveu fazer uma investigação e detectou que ele está com 30% em funcionamento, os outros 70% estão obstruídos. E ele já ficou no hospital para fazer alguns procedimentos, né? Vai fazer exames e vai fazer a troca. Então, ele me relatou como foi a situação dele quando ele teve os infartos, né? Dessa vez ele não teve sintoma nenhum, mas ele teve uma sensação de que a comida estava parada ou uma sensação de arroto trancado, né? O que ele fez? Ele tomou um antiácido e foi deitar. Deitou, levantou, continuava. E isso ele agiu, ele desconfiou que era diferente de tudo que ele já tinha sentido. Então, o que ele fez? Ele foi para o hospital. E no hospital, o médico perguntou para ele, você tem algum compromisso agora de tarde? Aí ele disse, não, que eu saiba não. Ele disse, então daqui nós vamos direto para a UTI, você está infartando. Entendeu? Então ele identificou como algo que não era comum nele e foi até o hospital. E no hospital já ficou. Isso foi no primeiro infarto que ele teve. E depois disso ele já teve um outro, né? Mas ele faz a autohemoterapia com regularidade e constância, já faz bastante tempo. Semanalmente ele faz. O que ajuda a autohemoterapia? Na desobstrução das veias e artérias para
liberar o fluxo sanguíneo, inclusive o fluxo sanguíneo que vai até o músculo cardíaco. Então, quanto mais a gente for limpando, não é? Os macrófagos são células que identificam se tiver gordura, se tiver coágulo, se tiver toxinas, e vão limpando a nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque o sangue precisa ter um fluxo livre para chegar ao coração e do coração ter um jato forte para chegar ao corpo, aos órgãos essenciais e a todo o nosso organismo. Entendeu? Então, aí vem, né, a importância dos tratamentos para, né, evitar o impedimento do nosso fluxo sanguíneo e depois que já teve, também ajudar a desbloquear, certo? Junto com outros cuidados, a alimentação, o exercício. Ele precisou tomar anticoagulante, toma até hoje anticoagulante, sob prescrição médica, entende? Então isso é um conjunto operacional para evitar obstruir o fluxo sanguíneo, para impedir o fluxo do coração e matar células cardíacas, né, sufocadas sem oxigênio, e conseguir continuar com que esse fluxo chegue a todo o nosso organismo, né? Então isso é o ciclo do sangue no nosso organismo. Então, a autoimunoterapia tem ajudado ele nos outros processos a evitar novos infartos, né? A evitar a trombose, né? O sangue parado, né? Que cria um trombo. Então, vai limpando coágulos, vai limpando, né, obstruções no nosso sangue e ajudando ao oxigênio que possa nutrir as nossas células, tecidos, órgãos e sistema como um todo. Então, ela é específica, localizada para algumas situações e ela é sistêmica. Todo o nosso organismo se beneficia, certo? Então, espero estar contribuindo, né? Deixem aqui comentários se vocês já passaram, se chegaram até ao final desse vídeo, se já passaram por alguma situação assim, se tiveram algum desequilíbrio, algum desconforto, alguma dificuldade, né, com a chegada da assistência, do socorro. E tudo isso são coisas para serem discutidas, debatidas no nosso dia a dia. Quanto mais esclarecimento, melhor a nossa ação diante de um risco de vida. Então, agradeço muito a cada oportunidade e esse tema não se acaba aqui, ele só se abre. Desejo a todos paz, amor, saúde, um livre fluxo corrente sanguínea, uma vida plena que possa estar, não é, cuidando de si e do outro, e união sempre.